Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Jesus, grande alegria estar com os irmãos. Mais uma sexta-feira, reta, final de ano, mas nós estamos aqui juntos para adorar a Deus, isso é muito bom. Você que tem sua Bíblia, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. Glória a Jesus. Mateus, a partir do versículo, Mateus 25, a partir do verso 1. Glória a Jesus. Que diz assim: o reino dos céus será semelhante, pois, a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém? Por este meu assento, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a Mateus 25, a parábola das 10 virgens, é um texto bastante conhecido por todos nós, acredito, por causa da sua mensagem que é tão poderosa. Uma parábola que é simples em sua estrutura, mas ao mesmo tempo profunda demais. E ela está dentro do sermão escatológico de Jesus. Esse sermão escatológico está presente em Mateus, Marcos e Lucas. Porém, Mateus é quem desenvolveu melhor, dando mais ênfase. Na verdade, capítulo 24 e 25 de Mateus é o sermão escatológico de Jesus. É o momento que ele fala sobre seu retorno, sua vinda, no fim dos tempos. Na verdade, Jesus começou a falar sobre isso porque quando os discípulos mostraram para ele o tamanho do templo, falou: olha que templo bonito, olha que templo grande. Jesus disse: eu digo a vocês que não ficará pedra nenhuma que não seja derrubada desse templo. E isso fez com que os discípulos perguntassem um pouco mais tarde. Eles perguntaram: Senhor, quando que essas coisas vão acontecer? Qual é o sinal da tua vinda e do fim do mundo? São 3 perguntas que eles fizeram. Quando essas coisas vão acontecer? Qual é o sinal da tua vinda e do fim do mundo, ou fim dos tempos? Então Jesus começa a discorrer todo o capítulo 24 e capítulo 25, que é um texto poderoso. É o próprio Jesus
falando a respeito das coisas que viriam a acontecer ao longo da história, e sempre dando o tom de alerta para os discípulos, sempre dando o tom de: olha, vão acontecer coisas assim, eu estou avisando para vocês, para que vocês fiquem alertas, para que vocês não sejam enganados, até porque vão surgir muitos falsos profetas, vão enganar muitos. Daqui para lá, o pecado vai multiplicar-se muito, e por causa disso, o amor vai se esfriar. Eu já estou avisando a vocês. Quando você lê, principalmente o sermão escatológico de Jesus, o que ele fala sobre reino contra reino, nação contra nação, gente, é mais atual do que o jornal que você vai assistir amanhã. Ele deixou muito bem esclarecido a respeito dessas coisas, para que os discípulos não ficassem apavorados: meu Deus, vai acabar o mundo, meu Deus, vai começar a guerra. Não, confiem. Isso tudo, diz ele, são princípios de dores, porque é o projeto de Deus, está reconstruindo tudo. Deus está reconstruindo. Isso começa em Jesus Cristo e com a igreja. Nós somos participantes disso. Nós participamos dessa missão, porque fomos salvos para evangelizar. Temos uma missão, porque Deus está iniciando algo poderoso na história. Ele está reconstruindo tudo. São novos céus e nova terra para um novo povo. Se você está aqui hoje, crente em Jesus Cristo, aleluia, você pode se alegrar, porque haverá novos céus e nova terra para um novo povo, e você faz parte desse novo povo. Só que existem tantas coisas para se alertar os discípulos, e Jesus sempre usou o recurso da parábola, né? Que é a forma simples de você explicar alguém algo muito difícil, porque as pessoas conheciam esses elementos que Jesus sempre usou nas parábolas: semente, semeador, joio, trigo, virgens, né? O contexto aqui que é casamento. Então isso sempre estava no imaginário popular, as pessoas conheciam essas coisas. Então Jesus utilizava disso para falar sobre o reino dos céus, explicar alguma mensagem. E nesse texto ele quer falar sobre o seu retorno, e ele vai usar o exemplo de um cortejo de casamento. Um cortejo de casamento da forma como era daquele tempo, da forma como era naquela época. As pessoas, os ouvintes, conheciam muito bem um cenário, um cortejo de casamento. E Jesus, como nós lemos, disse: olha, o reino dos céus, ele será semelhante a 10 virgens, que elas foram convidadas para o casamento. E para nós aqui seria uma espécie seriam as damas de honra, mas eram as virgens que iriam acompanhar um noivo naquele cortejo. E por ser à noite, né, as damas de honra, elas deveriam ter lamparinas acesas, porque era à noite que esse cortejo acontecia geralmente. E elas iriam acompanhar o noivo em todo o progresso. E Jesus diz, foram 10. E ele diz: 5 eram insensatas e 5 prudentes, ou 5 sábias e 5 loucas, né? 5. E isso é importante, porque Jesus já fixa isso antes da narrativa. Antes de ele falar qualquer coisa, ele já diz: 5 são prudentes e 5 loucos. São 10, né? E ali no externo se vê 10 pessoas que foram convidadas. São 10 virgens com 10 lamparinas, todo mundo com lamparina acesa. Mas Jesus diz: desse grupo aí, seria mais ou menos assim, ó, desse grupo aí, 5 são e 5 não são. 5 são verdadeiras e 5 são falsas. As ações e escolhas de cada uma vai revelar no final, mas Jesus já avisa: 5 são verdadeiras e 5 são falsas. É muito importante, quando nós lemos as parábolas de Jesus, nós temos algumas coisas em mente. Primeiro, a forma de se interpretar parábola, né? Nós não interpretamos parábola geralmente a partir dos elementos, mas sim do todo, porque ele está usando os elementos para poder construir uma mensagem. Ele tem um propósito, e é por isso que nós se atentamos ao todo da parábola, para depois os elementos. Eu digo isso porque normalmente, quando a pessoa se atenta aos elementos, ela
ela perde o foco da parábola. É muito comum algumas pessoas falarem que essa parábola não se trata da igreja, por exemplo. Por quê? Porque não fala noiva, fala virgem, fala as damas de honra e não fala da noiva. Só que esse não é o foco da parábola. O foco da parábola é mostrar todo o cenário. Jesus usa uma quantidade numérica elevada para poder fazer uma distinção entre uma e outras. É só uma parábola. O propósito da parábola, o que ele quer ensinar, é mais importante. Então, se você se atentar aos elementos, você pode se perder. Mas Jesus usa dessa parábola 10 virgens convidadas, 5 insensatas e 5 loucas. E é simples, elas vão esperar o noivo, ele vai chegar no tempo devido. Eles vão chegar, e quando ele chegar, elas vão se encontrar com ele. Vai ter um cortejo até encontrar a noiva e até o lugar do banquete nupcial. É só isso. Elas são convidadas de honra, são damas de honra. Só que 5 são prudentes e 5 loucos. Por ser a noite, esse grupo entende, nossas lamparinas estão acesas agora, o noivo vai vir, a gente não sabe, vamos lá encontrar. As prudentes pensam, a gente não sabe o tempo, o que vai acontecer, é casamento, pode dar um imprevisto, o noivo pode atrasar, então a gente precisa ter uma reserva, a gente precisa, porque se nós precisamos ter lamparina acesa, isso aqui é muito importante para a gente não pode correr o risco dessa lamparina apagar, a gente não pode correr o risco de estragar a cerimônia. Isso é prudente. Precisamos de azeite reserva, porque fogo a gente consegue fácil, mas azeite que mantém a lamparina, nós precisamos levar a mais. Então elas levam uma vasilha com mais óleo, com mais azeite, com essa mentalidade de que pode acabar. As insensatas não se preocupam com isso, são as 5 que não levam, e elas começam a esperar o noivo. Aí o texto diz que o noivo demora, aí está de noite, aí vai dando 8, 9, demora, e não chega, e aí todo mundo arrumado, e começa a piscar um olho mais forte, e a uma já coloca a lamparina num cantinho, já começa a procurar um lugar para se escorar. Sempre que eu leio esse texto, sempre imaginei que quando as prudentes dormiram, as insensatas já estavam até babando. Isso é uma coisa minha. Mas todas dormiram porque o noivo demorou, o noivo atrasou. Na perspectiva dela, o noivo tinha um tempo dele, o tempo dele não atrasa. Mas, para elas, na perspectiva delas, atrasou, demorou, então, todas elas dormiram. Quando deu meia-noite, alguém gritou: galera, acorda, o noivo chegou, está chegando. Talvez alguém viu alguma carruagem, cavalaria, está chegando. Elas acordaram, prepararam tudo, e aí começou a ver que a lamparina estava meio apagada, quase dando aqueles sinais de piscando. As prudentes talvez começou já a trocar o azeite, renovar. As insensatas olhou para o azeite e falou: ixi, meu Deus do céu, agora deu ruim, está apagando, não tem nada. Então, fulana, amiga, empresta azeite aí um pouquinho, porque vocês trouxeram, então traz, me dá aí um pouquinho, porque a gente vamos fazer um negócio aqui, e todo mundo fica com lamparina acesa. Não, porque foi falado que ele chegou, que ele está chegando, mas a gente não sabe nem se é ele, vai que é um alarme falso, vai que é uma carruagem aí outra, a gente não sabe. Então, não vamos emprestar, porque pode acontecer de faltar para vocês e para a gente. Vão aos que vendem aí fora, vai a alguma esquina aí, vê se tem alguma padaria aberta, vê se tem alguma mercearia e tenta achar óleo. E elas vão. Virou a esquina para poder achar um azeite, o noivo chega bem na hora. Chegou, bem na hora. E as que estavam preparadas, com a lamparina acesa, arrumadinha, tudo feito, e elas entram, vão em todo o cortejo e chegam lá no banquete nupcial, e a porta fecha. Fechou a porta, aí talvez as que foram procurar azeite ficou dando volta, procurando, a gente sabe nem se encontrou. Só sei que elas foram parar lá no lugar do banquete. Elas foram parar lá e bateu na porta, bate. Somos nós. A gente deu um problema técnico aí, mas somos nós, a gente foi convidada, a gente participa aí. Se a gente não participou do cortejo, pelo menos comente que é. O noivo fala: não, vocês são o quê? Não, nós fomos.
A verdade é que eu não conheço vocês. Bom, essa parábola, Jesus finaliza: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Essa é a parábola que ele contou. Vigiem, isso para quem está ouvindo, olha o que está acontecendo. Vigiem, para que vocês, ou seja, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. E aí, irmãos, é o momento de nós olharmos para esse texto com mais cuidado, com mais cautela, e nós aprendermos com a urgência que a parábola, ou o próprio Jesus ensinou ao seu povo. Olhar para o contexto geral em que nós participamos, até porque se são 10 virgens, se é um número, né, que aí você entende claramente, virgens pertence ao grupo ali, né, que tem uma aparente religiosidade, né, é crente no título, participa da igreja, né, está envolvido com as coisas, talvez é um cristão nominal, porque uma característica clara aqui, e é por isso que nós dizemos que é a igreja, né, porque elas conhecem o noivo, elas estão esperando o noivo, não tem como atribuir a outro povo na história, alguém que conhece o noivo, está esperando o noivo, aleluia, que não seja a igreja, no sentido de os crentes, aqueles que conhecem Jesus, aqueles que de alguma forma ouviram sobre Jesus, e se adentrar na igreja, falam, não, se essa mensagem é boa, eu quero participar. Só que até no nosso meio, aleluia, até no nosso meio há aqueles que são verdadeiros e aqueles que são falsos. Porque aqueles que foram de fato convencidos pelo Espírito Santo, transformados, está aqui na igreja porque entende que Jesus Cristo é a única esperança. É crente porque sabe que Jesus Cristo é o único e verdadeiro caminho. É crente, aleluia, não por causa da ICD, glória a Deus está aqui, mas se você estivesse em qualquer outro canto, aleluia, você seria crente por causa de Jesus, aleluia. É crente não por causa do pastor Marcos ou pastor Gabriel, porque eu gosto daquele irmão, não, eu sou crente e vou permanecer nesse caminho até o fim, porque eu conheço Jesus, aleluia, o meu coração foi transformado por Ele, não tem esse negócio de caminho A, caminho B, não tem, eu posso entender uma coisa ali ou outra, mas uma coisa eu sei, Jesus, eu vou servir Ele e vou esperá-lo toda a minha vida, aleluia, você é um crente, fé genuína. Mas nesse meio também tem muitos crentes que infelizmente são falsos. É aquele que ele não quis ser ateu, mas ele quis se envolver com alguma religião. Ele olhou para um canto, não, o pessoal ali toca os atabaques, ali a igreja católica tem mais imagens. Não, a igreja evangélica é legal, tem uns louvores, eu posso cantar com o povo. Eu gostei desse ambiente aqui, ó, o pessoal canta, todo mundo chora, eu vou participar, vou me envolver, eu vou aqui. Aí se envolve, participa, canta, pode tocar instrumento, pode até ler um texto, mas não existe fé genuína, verdadeira. Às vezes é crente, como eu disse, só por causa da ICD, qualquer coisa, né? Que acaba a igreja, aí ele vai para outro canto. Às vezes é crente por causa do pastor Gabriel, aí Jesus leva ele para o céu. O pastor Gabriel faleceu, morreu, está com Jesus, eu vou fazer outra coisa da minha vida. São aqueles que são alicerçados na areia, são aqueles que são alicerçados em outras coisas, são os crentes falsos. Jesus sempre falou sobre 2 caminhos, é sempre o que edifica a casa na rocha e outro na areia, é sempre o joio, o trigo, é sempre a prudente e a insensata, porque não tem caminho neutro, ou você é ou você não é, não tem neutralidade, não tem meio termo, ou você está aqui ou você não está. Ou você pertence ao povo de Deus, sal, transformado, fé genuína, verdadeira, inegociável em Jesus Cristo, ou você só está participando da turma porque é legal. E aqui é as virgens insensatas, elas participam de tudo, está ali, envolvida com tudo, mas elas não são. É por isso que quando você olha para o texto, Jesus fala que elas vão ter lamparina, elas vão ter óleo, elas vão ter muita coisa, mas o texto já começa dizendo, elas não são, aleluia, porque o ser é mais importante do que o ter, e o foco do texto está justamente isso, no que elas são.
5 são prudentes e 5 são loucas. 5 são verdadeiras e 5 são falsas. Quem olha externamente fala, é tudo noiva, né? Tudo virgem, participa, foi convidada pelo noivo, aleluia, está envolvida com tudo, mas Jesus sabe sempre os que são e os que não são. Ele sabe. Somos nós que receberam a mensagem. O texto diz, como nós falamos, que essas que foram convidadas pelo noivo, ou que foram, né, selecionadas, as 10, começam a esperar o noivo. E aí tem um tempo de espera, porque até o crente falso, ele está envolvido sabendo que Jesus vai voltar. Porque até aquele que está só por estar, né, só porque é a melhor opção que apresentaram para ele, no sentido de que se tiver uma coisa melhor ele já sai fora, ele está envolvido. Alguém falou para ele que Jesus vai voltar, ele vai, participa. Só que o texto diz que 5 levam azeite reserva. Isso aqui vai mostrar o grau de compromisso com a espera. Porque quem está esperando e de fato está compromissado com essa espera, entende a importância, entende a urgência, entende o perigo, entende tudo. Fala, não dá para arriscar. Tem que levar azeite reserva, porque senão isso pode dar ruim. Isso aqui é muito importante. É o casamento. Nós somos parte, fomos convidados pelo noivo. Não tem como negligenciar esse momento. Aleluia. As insensatas, que ideia deu, vamos embora. Totalmente descompromissadas com o que está envolvido. Isso aqui é uma característica sempre muito clara de falsos crentes. Não há compromisso legítimo ou verdadeiro. Eu não falo com o pastor, com a denominação, eu falo com a pessoa de Jesus Cristo. Não há compromisso legítimo com a pessoa de Jesus Cristo. Não há compromisso. Isso é uma característica de falsos. Não há compromisso. Não, tá por estar, faço fazer, se der deu, não quero saber. Não, minha vida eu faço do meu jeito. Não, quem manda minha vida sou eu que coloco comida na minha mesa. É sempre as razões pessoais. Por quê? Porque não tem compromisso com Jesus. Não há humildade, não tem coração transformado. Não existe fé genuína. Então aquelas que são de fato e olha compromisso, fala, não, isso aqui é muito sério. Isso aqui é mais importante do que qualquer outra coisa. Ou a gente lida com isso como deve lidar, ou as coisas podem acabar muito mal. Isso, aleluia, é por causa que elas são prudentes. É por isso que o texto a importância não é ter o óleo ou não. A importância primária é ser uma virgem prudente. Não é o que você tem agora, é se você de fato é ou se você não é. Porque ser ou não ser é o que vai definir as suas escolhas. É o que vai definir como você vai lidar com a sua vida. Ser ou não ser é o que vai definir como você vai lidar com o próximo ano, com as dificuldades que vão surgir. Aleluia. Alguns vai apertar tudo, o Brasil vem de cabeça para baixo, aí sai da igreja, desvia, larga Jesus, ó glória. Mas quem é, aleluia, pode acontecer o que for, ó glória, o ano de 2026 pode ser abençoado, glória a Deus. Mas se for uma tribulação do começo ao fim, permanecerei firme com Jesus. Não tem conversa. Isso é assunto, é conversa, é postura de compromissado. Não, mas o pastor Gabriel desviou. Você viu? Meu Deus, tá fazendo coisa errada. Meu Deus, misericórdia. Eu continuo seguindo a Jesus Cristo. Aleluia. Não, você viu que a igreja tal revelou não sei o que. Meu Deus, o mundo está terrível. A igreja está pior do que o mundo. O pastor tal estava roubando não sei quem. Meu Deus, que coisa triste. Eu permaneço servindo a Jesus Cristo. Aleluia. Não, você viu que não sei o que. Eu sei, meu Deus, que coisa terrível. Eu permaneço servindo a Jesus. Postura, compromisso. Todas elas estão nesse balaio, estão tudo envolvidas com a história. Só que umas estão só por estar. E outras não. E elas estão esperando o noivo. E eu acho bacana, acho interessante. Porque começa a tardar o noivo, né? E espera. E
E aí tem aquela ideia de esperar Jesus. E Jesus atrasa, e não é que ele atrasa, né, porque ele, nossa, Jesus atrasou, como se ele tivesse, vou voltar em 2010, mas aconteceu um problema, tem que fazer outra coisa. Não, a data, o dia está definido na história, aleluia. Mas o atraso é na nossa perspectiva, né, porque a gente queria que ele voltasse amanhã, aleluia, que ele voltasse hoje. Mas ele não veio, aí tem que esperar, a espera. E aí nessa espera, prudentes e loucas, verdadeiros e falsos. Começa, espera. E o texto diz, Jesus fala que todas elas começaram a cochilar, começaram a dar aquela piscada e dormiram. E esse é o ponto do dormir, irmãos, ele é muito importante dentro da parábola das 10 virgens. Por quê? Porque normalmente quando você fala de sono, e aí, né, dá para se falar dessa forma, mas no contexto da parábola, o sentido é muito mais específico, é muito mais diferente do que nós normalmente associamos. Porque quando fala de dormir, né, fala, não, você está dormindo, você é um crente, está dormindo, acorda, né, aquela mensagem de despertamento, que isso existe, a gente vai falar disso. Mas no contexto da parábola, você percebe que todas elas dormiram. Quem era prudente, quem não era, quem era verdadeiro, quem era quem era falso, quem tinha lamparina acesa, quem não tinha, quem levou a reserva. O texto apresenta, a narrativa é muito natural, é para mostrar que dormir nesse contexto é inevitável. Dormiram, porque cansa, espera, é biológico, não tem como, elas não iriam aguentar ficar acordadas. Aí a pergunta que fica é: o que é esse sono? Claro que existem diversas formas de olhar para esse texto, mas uma das melhores, irmãos, e aí está totalmente de acordo com o texto, né? O contexto é muito importante para a gente olhar e entender a parábola. O dormir é nosso envolvimento com a vida comum. O nosso envolvimento com a vida cotidiana. Todas elas começam esperando o noivo e querem que o noivo chegue naquele momento, mas o noivo não vem, e isso faz com que elas durmam. É inevitável, elas dormem. Para nós significa que o nosso mundo ideal, irmãos, seria estar aqui cantando, adorando ao Senhor, todo mundo naquele gás, né? Jesus abrisse o céu e a gente subisse, isso seria maravilhoso. Mas isso não pode acontecer. Talvez possa não acontecer agora. E se não acontecer agora, você vai ter que se envolver, pensar no seu trabalho, você vai ter que pensar na sua família. Vai entrar um próximo ano, aí você tem que começar a fazer programações. Se você vai viajar na tal data, quando que você vai tirar férias. Você percebe que você começa a ter certas preocupações, que ela não faz parte, né, do ambiente mais espiritual. Não, é só a vida comum. É só a vida comum. Isso faz parte do que o texto chama de dormir. Participar da vida comum. O nosso mundo ideal era entrar em 2026, vai começar a eleição, tem um pessoal, né, que vai ficar brigando se é Lula, se é Bolsonaro. A gente queria escolher entre Lula e Bolsonaro? Não, eu queria Jesus, eu queria o reino milenar, eu queria que ele reinasse, acabasse tudo isso. Mas infelizmente a gente vai ter que participar disso, vai ter que votar, vai ter que falar com os irmãos: olha, toma cuidado com isso. Tem que participar da vida comum, e participar da vida comum é o sono que o texto está se referindo. Por quê? Porque o texto ele não é visto como criminoso, como erro delas, porque todas dormiram, e é algo inevitável. Eu tenho que olhar para a minha vida e tenho que pensar: meu Deus do céu, eu tenho que pregar, eu tenho que ler a Bíblia, mas eu tenho que pensar: meu Deus, moro de aluguel, me dá graça para poder talvez comprar uma casa futuramente. Isso faz parte das nossas preocupações, é a vida comum, é a vida humana, e nós participamos disso, aleluia. Não é errado, estou falando que é errado, não, essas coisas existem, mas é o estado de todas dormiram. Se o noivo volta amanhã, se alguém falou: Jesus volta na quarta-feira que vem, a gente larga emprego, larga tudo, acabou, fala: meu Deus, glória a Deus, vamos para o céu. Mas porque ele não vai vir, aleluia, na quarta-feira, você tem que
participar de mais problemas, tem que pagar boleto, é a vida comum. Eclesiastes fala, é a vida debaixo do sol, aleluia. É o envolvimento que a gente queria se envolver com outra coisa, se envolver com a missão da igreja, aleluia, ter uma espiritualidade mais intensa, mas por causa de que o noivo não vem, nós precisamos nos preocupar com as contas, nós precisamos nos preocupar, aleluia, com a criação dos filhos, a esposa, o marido, aleluia. Tem que se preocupar com coisas que talvez a gente não queria estar, a gente queria se preocupar com outras coisas, mas é inevitável. Inevitável, essa é a palavra. Por isso que todas as 10 dormem. Porque até quem é falso crente, ele participa disso. Ele tem que pagar boleto, ele tem que se preocupar com o ano que vem, ele tem que pensar no trabalho dele, ele está participando de tudo isso. Ele é crente falso, mas ele participa. Mas aqueles, aleluia, que são verdadeiros, pelo texto, né, estão dormindo, estão participando disso tudo, mas ainda são crentes verdadeiros, aleluia. O crente falso, ele está nem aí para nada. Você sabe que tem uma série de preocupações, mas você está aqui para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Agora, se você ler, por exemplo, Romanos 13, versículo 11, Romanos 13, versículo 11, se colocar no telão, Romanos 13, versículo 11, glória a Jesus, diz, Paulo falando, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima de nós do que quando cremos. Esse é o sono que geralmente te rebate todo culto, porque no contexto, o sono que Paulo fala é diferente da parábola. É por isso que o contexto é importante. Aqui é o sono de crente acomodado. Aqui é o sono de crente que não está, aleluia, se preocupando com o reino de Deus. Não está falando de vida comum, está vindo de vida espiritual, na inércia. Aqui é o tipo de despertamento que nós pregamos, falamos, irmão, acorda, pelo amor de Deus. Você não pode entregar sua vida, porque uma coisa é participar da vida comum, outra coisa é ter a vida mundana. E aí, quando tem a vida mundana, está se preocupando mais com o dinheiro, mais com o carro, mais do que a casa, do que com a obra de Deus, com a sua palavra, aí a gente entra aqui e fala, irmãos, a hora de você despertar do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando cremos. É a mesma palavra, né? É sono, mas são contextos diferentes e tem aplicações diferentes. Por isso que Jesus diz que todas as virgens dormiram. Eu estou profundamente grudado no contexto, irmãos. A gente fala que é regra básica de hermenêutica: contexto, contexto e contexto. Jesus disse: todas as virgens, aleluia, dormiram. Só que à meia-noite eu ouvi o clamor. Aí vem o noivo. E é o momento que alguém grita na parábola e avisa: o noivo chegou. Porque independente da vida que você tenha, das preocupações que você tenha, né, de estar envolvido com a vida humana, ter que se preocupar com tanta coisa, crente em Jesus Cristo, os sinais vão acontecendo, o mundo vai indo para uma escalada de destruição em massa. Aí você começa a olhar as coisas, vai chegar um momento que a volta de Jesus vai ficar profundamente clara para os filhos de Deus, e o grito vai ser inevitável: vai ser, o noivo chegou. Aí é a hora, de gente que está pensando em trabalho parar, vai ser a hora de todo mundo falar: meu Deus do céu, é agora, está acontecendo, vamos. Aí vem o noivo, aí nessa hora, aleluia, o crente falso, o desespero dele brota: meu Deus, o que está acontecendo? E aí, o texto vai sempre apontar de forma clara, aleluia, que o negócio aqui não adianta ser de última hora, porque conversão não é de última hora. Alguém falar que está começando o caos, né? A gente está aqui e do nada começa, levantou um líder lá em Israel, está perseguindo o judeu, está matando todo mundo, está fazendo não sei o quê. A gente fala: meu Deus do céu, onde Cristo? Começou. E aí o crente que é falso se enfia da igreja, porque tem gente que é assim, irmão. Eu conheço gente assim, que apareceu 3 iatras no domingo, na segunda ele está na igreja. Qualquer coisinha de catástrofe que apareça, ele já quer a igreja. Não é crente verdadeiro.
É insensato que qualquer alarme ele já pula para a igreja. Aí passou, não, era só um negócio que passou. Ele volta a fazer a vida dele normal, como qualquer outro dia. Ele volta para os mesmos pecados, não tem arrependimento, não tem mudança, não tem nada. Eu conheço, família minha, parente do Rio assim. Apareceu um negócio no céu, ele já se enfia na igreja. Jesus está voltando, meu Deus do céu. E isso não é crente compromissado de verdade. Porque, irmãos, aleluia, crente compromissado, no contexto da parábola, é crente que está dormindo, ele participa da vida comum, ele está trabalhando, ele está lutando, ele queria estar mais ativo, às vezes na obra de Deus, mas por causa desse estado de sono, esse estado inevitável de ter que esperar, ele está se ocupando com tantas coisas, mas ele é crente verdadeiro, oh glória, ele é alguém que está dormindo, mas é prudente, aleluia, ele tem lamparina acesa, ele tem reserva, ele tem provisão necessária, ele tem tudo, oh glória. Se Jesus voltar agora, ele está com Jesus, aleluia, agora, se voltar agora. Mas aquele que é a virgem insensata, está vivendo a vida, pode viver, pode até aparentemente mudar a postura, né, pelas notícias emergentes que possam aparecer, mas nunca é conversão verdadeira e compromisso real com a pessoa de Jesus Cristo. Nesse momento elas querem, as insensatas, né, nesse momento de urgência, querem fazer negócio com as prudentes. Aí o texto vai provar que elas são prudentes mesmo, porque não tem como, né, vai dar ruim para os dois lados. Isso mostra a prudência delas, né, a sabedoria de lidar com a situação. Não dá para compartilhar. E aí tem aquela discussão para saber, né, o que era o óleo, né? O texto não aponta, e nós sabemos que não dá para dizer. Nossa mente associa direto ao Espírito Santo, né? O óleo, o azeite, tem que ter azeite, eu gosto de pentecostal, mas tem que ter azeite, aleluia. Logo na história da igreja foi muito debatido. Lutero falava que era a fé genuína, Agostinho falava que é o coração que queima pela palavra de Deus, né? Aí tinha Orígenes que falava, cada um atribuía alguma coisa específica para o óleo. O que é esse óleo? O texto não fala. As parábolas, tanto antes quanto depois, parece dar uma pista do que seja, aleluia. Mas o ponto é a provisão necessária que recebemos do Senhor, aleluia, para manter a nossa vida espiritualmente ativa até que Ele venha. Ponto. Provisão necessária, para que mesmo nesse estado de sono, né, como eu falei, vida comum, quando o brado acontecer, você está preparado. Porque aqui o ponto não é quem está se preparando, porque às vezes tem esse discurso, irmão, você se preparando. Não tem preparando, irmãos. Ou é preparado ou não está preparado. Não tem se preparando. Porque quando elas vão comprar, elas estão se preparando. As que são insensatas começam a se preparar quando o calo aperta. Elas começam a ir atrás de alguma coisa. Não existe se preparando, aleluia. É preparado ou não. É preparado ou não, mas a nossa mente, geralmente ela faz assim, não, preparado é o crente que é santo o suficiente para ir para o céu. Não é isso, irmãos. Você é pecador, é falho, é fraco, mas sua fé é genuína, aleluia. O texto, ele é para que a gente faça um espelho, aleluia, olhe e você se localize onde você é, quem você é nessa história, quem nós somos nessa história. A nossa vida, nossas escolhas, nossas decisões, o que fazemos, não fazemos, falamos, pensamos, nos coloca em que grupo, aleluia. É para você olhar para o texto, olhar para mim, para a própria vida. Meu Deus, quem eu sou nessa história? Eu sou insensato, eu sou prudente? E isso, aleluia, colidir com o seu coração, oh glória, e mudar você profundamente. Aí se você já olha e fala, meu Deus, me ajuda, me dá graça, aleluia, isso já é um bom sinal, porque você ouve a palavra de Deus, que gera temor no seu coração. Virgem insensata, não, você pode pregar o quanto for, o coração dela não muda. Crente falso, você prega aqui sobre o Apocalipse, e fala, meu Deus do céu. O crente sai chocado dentro de casa. O crente falso, ele volta para os mesmos pecados como se nada tivesse acontecido. Ele literalmente sai pelo ouvido, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Pode falar o quanto for, mas se você ouve esta palavra, fala, meu Deus do céu, oh glória,
Muito obrigado porque eu estou na tua presença. Muito obrigado porque o meu coração ama a tua palavra. Muito obrigado porque entre os trancos e barrancos eu estou aqui esperando, oh glória, e não vou deixar de esperar. Se isso é verdadeiro no seu coração, irmão, você é uma virgem prudente, você é alguém separado, escolhido por Deus, você tem provisão necessária para o último dia. Aleluia. Glória a Jesus. Vão comprar óleo para vocês. Elas saem para comprar. Como eu disse, se você se atenta aos elementos da parábola, você fala, meu Deus do céu, quem é que vende azeite numa hora dessa? Você começa a tentar espiritualizar isso. Será que alguém está vendendo azeite? Tá, e começa. Só que o ponto não é esse. O ponto é olhar para aquela parábola e ver elas tentando agir de última hora. E o negócio aqui não é de última hora, é da noite para o dia. Não, é compromisso real com Jesus Cristo, que não pode ser mascarado, irmãos. Não pode alguém falar, Jesus está, e a pessoa se enfia na igreja, coloca um terno e fica aqui quietinho e fala, meu Deus do céu, eu vou passar batido. Não, não tem isso. Ou é ou não é. Ou o coração foi verdadeiramente transformado, ou só está cumprindo tabela nos ambientes espirituais que se diz participar. E é por isso que isso é tão importante. É por isso que a parábola termina com Jesus falando, portanto vigie. E alguém vai associar assim, não, vigia é para não dormir, é para ficar alerta. Não, elas dormiram. O sentido do vigie está falando assim, ó, tomem cuidado para no fim da história vocês não serem as insensatas da história. Tomem cuidado, analise a própria vida para que vocês não sejam como as insensatas. Avalie o coração, a mente, olha, né? Se você olha para os discípulos, era 12, está todo mundo ali, é 12, mas tinha Judas, que Jesus disse que era um diabo, aleluia, que era o insensato do grupo. Aí você tem que olhar e falar, meu Deus do céu, vigie, olha a própria vida, investir o coração, para que você não participe de tudo, simplesmente pelas emoções que acomodaram o seu coração, e não haja compromisso real com Jesus Cristo. Aleluia. Porque o ponto é, não existe crente verdadeiro que não tem compromisso verdadeiro com Jesus. Porque se não há compromisso é porque você não é crente. Se não há compromisso com Jesus é porque você não foi transformado. É porque eu não fui transformado. É por isso que o texto revela que tudo acontece com as virgens prudentes, que elas até dormem, mas elas há compromisso verdadeiro, real, com a pessoa de Jesus Cristo e com a sua palavra. E o texto mostra que depois elas foram abrir a porta, e Mateus faz um final, que no momento que elas foram lá e bateram, Senhor, abre-nos a porta, e ecoa diretamente. É impossível ler esse texto e não lembrar do que Jesus disse lá atrás, em Mateus, falando, ó, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino. Era como se fosse, né, você olhasse para as 10, ó, 10, todo mundo aqui fala Senhor, Senhor, bacana, legal, mas nem todo que fala Senhor, Senhor, entrará no meu reino. Aí ele fala, naquele dia muitos me dirão, olha, eu fiz isso, eu curei muita gente, eu não sei o quê, e eu direi abertamente, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E aqui é o texto, bate na porta, não conheço. Algumas traduções falam, nunca vos conheci. E esse conhecimento é justamente o processo de conversão, se transformado pelo Senhor. Quem nós somos nessa história? Porque precisamos estar profundamente alicerçados. Meu ponto aqui não é só você ficar desesperado, né? Sair de casa, sair daqui desesperado. Não, é que você alimente no seu coração a esperança por Jesus Cristo. Aleluia. Que você localize-se, aleluia, daqueles que são prudentes, que são verdadeiros, que há fé genuína, que há compromisso legítimo, e aí você permaneça no Senhor, aleluia, porque vai virar o ano,
né? Chega a época de festa de ano, tem gente que, né? Aí vira o ano, entra o carnaval, tem gente que dá um pulo lá, dá um pulo aqui. Não, irmão, permaneça no Senhor, aleluia. Permaneça na sua palavra. Você, aleluia, talvez pela gente, a gente participava, né? A gente tinha uma vida profundamente mais ativa, tantas coisas. Mas como eu disse, a gente está numa fase de estar todo mundo dormindo. É inevitável, participamos. Temos que se preocupar com tantas coisas, aleluia. Mas isso não diz que você está em algum tipo de pecado. Não, não, não. Você está cansado, né? O noivo poderia chegar agora, meu Deus, mas não está chegando. Mas amém, eu continuo esperando Ele pacientemente. E quando Ele chegar, eu estou preparado. Se Ele chegar hoje, estou preparado. Se Ele chegar amanhã, estou preparado. Se Ele chegar no ano que vem, eu estou preparado. Chegar daqui a 10 anos, estou preparado. Chegar daqui a 50, se eu morrer, morro preparado. Aleluia. Se coloque de pé, por gentileza. Glória a Jesus. Eu quero orar pela sua vida.